Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vou prosseguir aqui com esses vídeos de revisão aí, informais da nossa disciplina aí de Física 1, da turma 2, da turma noturno. O que a gente viu por enquanto? Então isso aqui é tudo informal, nós estamos ainda na parte de cinemática 1D, vou tentar fazer vídeos mais curtos agora. O que a gente está querendo? Nessa disciplina a gente quer estudar movimento. O que é estudar movimento? É estudar a posição e velocidade de uma partícula ou de um sistema de partículas para qualquer instante de tempo, certo? Só conferir se está gravando, tá? Beleza, volta, show. Então a gente quer estudar isso, a gente quer estudar movimento de partículas. A gente quer saber a posição e a velocidade de uma partícula para qualquer instante de tempo. Por enquanto a gente está estudando cinemática. O que é estudo de cinemática? Estudo de cinemática é o estudo do movimento de uma partícula sem saber de fato a causa dela. A gente sabe que há um movimento, a gente sabe algumas coisas sobre esse movimento, mas a gente não sabe direito o que está causando ele. Isso a gente vai estudar quando a gente for estudar lá dinâmica, lei de Newton. A gente vai falar assim, a causa do movimento é tal coisa, é tal quantidade, tá certo? Então a gente está querendo estudar movimento de partículas, para isso a gente fez uma revisão num vídeo de cálculo e vetores, sendo que é muito importante falar, a gente tem que saber decomposição de vetores. Não sei se eu já falei isso com vocês, mas é muito importante a gente saber decomposição de vetores. E no último vídeo eu falei de tempo e posição. Foi um vídeo mais lúdico. Eu quis falar um pouquinho sobre tempo e sobre posição ou sobre espaço para vocês no outro vídeo, certo? Esse aqui vai ser um pouco mais direto a situação. Eu não sei se eu falo para vocês, mas é muito importante saber decomposição de vetores. O que significa isso? Significa que qualquer vetor, por exemplo, esse vetor V1, esse vetor V2, V3, eles podem ser escritos em função de seus componentes ou como combinação linear dos seus componentes. Então a gente já decompôs esses dois vetores várias vezes, mas fica de dica. Treinem decomposição de vetores, isso é muito importante. Treinem isso. Dê uma treinada em casa. Escreve um vetor, coloca um ângulo e vai treinando decomposição de vetores. Tá certo? A gente já falou isso em outros vídeos, eu acho que já falei isso com vocês, que é muito importante decomposição de vetores. Tá certo? A gente já falou um pouquinho de tempo, a gente já falou de espaço, a gente já falou de vetores, a gente já falou de posição. E nessa primeira parte a gente vai trabalhar em cinemática 1D. Cinemática 1D, entre aspas, meio chato, porque é um movimento numa linha. É um movimento numa linha, ou aqui na horizontal, ou na vertical, ou nessa diagonal aqui. Não importa, é um movimento que se faz só em torno de uma linha só. Tá certo? É um movimento que está fazendo em uma linha reta. Tá certo? Esse é o tipo de movimento que a gente vai estar estudando nesse capítulo ou nessa parte do curso. Beleza? Então, para isso, para definir posição, eu falei no outro vídeo, a gente tem que falar de um sistema de referência. Então, eu vou usar esse sistema de referência aqui. Ó. Você entrar aqui, essa reta minha aqui que eu estou chamando de X, você entrar ela aqui em O, nessa origem, para a esquerda que é negativo, para a direita é positivo dessa origem. Tá certo? É isso que eu estou definindo aqui como sistema de referência. A referência é dado nessa origem aqui. Nessa disciplina a gente quer estudar movimento. Movimento é o quê? Estudar a posição de uma partícula ou de um sistema de partículas para qualquer instante de tempo e a velocidade dessa partícula para qualquer instante de tempo. Então, para isso a gente tem que definir o que é velocidade e o que é posição. E se essa velocidade ela pode mudar ou se essa posição ela pode mudar, tá certo? Então vamos pensar aqui a seguinte situação. Vamos supor aqui que eu vou fazer algumas simulações no final desse vídeo, mas vamos supor que eu, por exemplo, eu queira sair daqui, não agora, que a gente está respeitando assim, esse aí só em caso de necessidade, né, que eu vou sair daqui e ir, por exemplo, para de Minas, não vou lá para Inagiros hoje, mas só que, mesmo porque não tem nada em Inagiros, mas só que eu não iria porque eu estou respeitando esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje, pandêmica. Mas só que eu vou sair daqui e vou lá em Pará de Minas, são 25 km, daqui em Pará de Minas 25 km, por exemplo, eu faço isso em 1 hora, vamos supor, então eu faço, minha velocidade média, a gente tem uma noção muito clara que isso é 25 km por hora, tá certo? A velocidade para mim, a velocidade é uma quantidade física que ela representa para mim o tanto que a posição variou no tempo, tá certo? Então minha velocidade média, eu saí daqui, fui para de Minas com 1 hora, cheguei lá, voltei, então eu andei uma distância de 50 km, por exemplo, em 2 horas, então minha velocidade média vai ser 50 km por 2 horas, ou 25 km por hora, nesse caso desse exemplo que eu estou falando, tá certo? Então a velocidade ela me discrimina o tanto que a posição varia no tempo, tá certo? Isso eu acho que é bem claro. Se um objeto está parado, a posição dele não muda. Se essa mão minha aqui está parada, a posição dela não muda, tá certo? Só que à medida que essa mão minha vai se deslocando, aqui para vocês, para a esquerda, suas, à medida que essa mão minha vai se deslocando, a posição dela muda, então ela tem uma certa velocidade, tá certo? Então a velocidade, a gente define primeiro a velocidade média. A velocidade média é a variação da posição no tempo, numa certa duração do evento. Então
Então minha mão saiu daqui, se deslocou até aqui em um certo tempo, ela teve uma certa velocidade, tá certo? E a gente pode definir também, igual eu fiz lá no primeiro vídeo, a gente pode falar de uma velocidade instantânea. Se isso, eu pegar minha posição inicial e minha posição final, pegar a duração desse evento, que é minha mão sair daqui e chegar até aqui, tá certo? E eu dividir pelo tempo que minha mão fez esse tipo de movimento aqui, eu vou calcular, vou encontrar a velocidade média da minha mão fazendo isso aqui, tá certo? Mas a minha mão ela podia muito bem fazendo isso aqui, ó. Então a pergunta é, qual que é a velocidade instantânea da minha mão para cada instante de tempo aqui, tá certo? Para cada instantinho de tempo. Isso a gente já fez lá no primeiro vídeo, isso é o que a gente chama do conceito de derivada, a taxa de variação da minha posição, da posição da minha mão no tempo, tá certo? A taxa com que a posição da minha mão varia no tempo, isso me dá velocidade instantânea. Então a velocidade instantânea de um certo objeto é dada pela derivada da posição no tempo. Certo? Isso aqui a gente já tinha até conversado dentro de sala, mas fica aqui de revisão. Então, velocidade média, posição final menos inicial pela duração, e a velocidade instantânea, a taxa com que essa posição está variando no tempo. Não necessariamente essa velocidade instantânea aqui ela é a mesma para todo o movimento, tá certo? Por exemplo, eu saindo daqui e indo para a Praia de Minas, eu posso sair daqui e parar em algum lugar, então eu posso ver um quebra-mola, diminuir minha velocidade e tudo mais, tá certo? Então agora, como eu estou falando, eu acabei de citar agora diminuir a velocidade, se eu estou andando aqui, tá certo? Minha mão está andando aqui e encontra essa outra mão. Então ela vai ter que diminuir a velocidade dela. Sou eu andando de carro aqui, encontro quebra-mola, eu vou diminuir minha velocidade. Eu encontro sinal vermelho, eu diminuo minha velocidade, tá certo? Então se a velocidade muda, eu posso ter uma quantidade física que me representa essa taxa de mudança da velocidade, tá certo? Essa quantidade física que representa para a gente a taxa de mudança da velocidade é o que a gente chama de aceleração. Então, a aceleração, a gente primeiro, mesmo esquema, primeiro a gente define que a aceleração média, que é a variação da velocidade num certo tempo, tá certo? Então, eu pego velocidade final menos velocidade inicial, eu divido pela duração. E a aceleração instantânea, da mesma forma, eu pego o limite onde esse ΔT tende a zero. A aceleração instantânea vai ser a aceleração que eu estou fazendo em cada instante de tempo ali, tá certo? Então, se eu vou frear, eu freio o carro, eu posso pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela duração da frenagem, ou eu posso ir vendo qual que é a frenagem em cada instante de tempo, tá certo? Isso é aceleração instantânea. E aqui a aceleração média dada por isso aqui. Então o que a gente vai estudar nessa parte aqui vai ser cinemática 1D, que é muito simples. A intenção nesse vídeo é deixar essas quantidades e fazer um exemplo literal, exemplo teórico, vou chamar assim, não gosto de falar assim não. No próximo eu vou fazer exemplos um pouquinho mais numéricos, tá certo? Então vamos lá, alguns exemplos aqui. Então, dado que a gente já sabe aqui que velocidade é a taxa de variação da posição no tempo e aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, então olha só, pega esse primeiro exemplo aqui. Vamos supor que a posição de um objeto no tempo é dado por isso aqui, é 6 metros. Então o objeto está parado. Se eu derivo esse cara aqui, está zero, derivado de uma constante é zero. Então a velocidade é zero, a aceleração é zero. Consigo compreender isso. Se eu tenho minha mão parada aqui, nessa posição, a velocidade dela é zero, a aceleração é zero, certo? Agora pega esse exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um objeto que a posição dele varia dessa forma. Nessa disciplina aqui, pelo menos comigo, a gente só vai tratar de derivada integral de polinômio. Em outras disciplinas a gente vai fazer isso com mais cuidado e com funções diferentes. Então a posição varia dessa forma. Então para achar a velocidade a gente deriva essa função aqui com relação ao tempo. Então a derivada vai dar 21t6 menos 8t, vocês façam essa conta. E para achar a aceleração a gente deriva a velocidade. Então derivando a velocidade vai me dar 126t5 menos 8. É uma função da aceleração louca, mas beleza, é isso. E o exemplo 3 é o que eu vou fazer no próximo vídeo, é o exemplo que eu já tinha dado de atividade online. Eu vou até deixar na descrição a atividade para fazer e no próximo eu coloco a solução dele, tá certo? Tem 3 colegas aqui apostando na corrida, um colega ele tem uma velocidade, a posição dele varia dessa forma, o outro colega a posição varia dessa forma e esse colega aqui a posição varia dessa forma. E aí vamos ver quem que ganha essa corrida, tá certo? Mas e aí? Como trabalhar isso? O que a gente ganha estudando essas coisas? Primeiro que a gente ganha conhecimento é bacana, mas vamos tentar obter um pouquinho mais de informação. Vamos supor, então, o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo e que a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Mas vamos supor que a gente encontra um tipo de movimento, sei lá, alguém chamado Galileu Galilei começa a colocar umas bolinhas descendo uma calha e esse sujeito ele nota que a aceleração dessas bolinhas é sempre constante, tá certo? Então ele nota isso, aí isso a gente pode ir trabalhando isso, tá certo? A gente pode usar essa hipótese.
Então vamos utilizar essa hipótese que a aceleração de um certo objeto é constante. Então essa é a única hipótese que a gente vai saber. A gente já tem o conhecimento do que é velocidade, já tem o conhecimento do que é aceleração. Agora a gente vai colocar uma hipótese nisso. A nossa hipótese é a aceleração é constante. A única hipótese que a gente vai ter. A aceleração é constante, tá certo? E a gente tem essa noção do que é velocidade, o que é aceleração. Então, a aceleração é constante, tem que ser dada a posição e a velocidade inicial, tá certo? Existe um motivo um pouco mais rigoroso matemático, mas só que a posição e a velocidade inicial do objeto ela é dada e a gente sabe que a aceleração é constante. Então, a gente sabe que essa bolinha saiu daqui com uma velocidade, uma posição inicial e ela tem uma certa aceleração que é constante, tá certo? Então, como que a gente resolve isso? Então, a gente tem que a definição de aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Que eu vou fazer, que é uma coisa que os matemáticos não gostam, mas físicos fazem, porque a gente sabe onde que a gente está pisando. Então, vou passar o dt para cá e vou integrar. Então, a gente integra aqui o dv. Na verdade, é só integrar no tempo esse camarada aqui. É a mesma coisa. Mas aqui vai me dar, se eu passar o dt para cá, eu tenho integral de dv é igual a integral de a dt. Essa integral aqui vai de 0 a t, porque eu estou colocando que o tempo inicial é 0. E essa integral aqui vai da velocidade inicial até a velocidade que eu estou querendo obter, tá certo? Como essa aceleração aqui é constante, ela sai para fora da integral. Integral de t, é ΔT no caso, e integral de dv é o ΔV. É a velocidade final menos a inicial, e aqui vai dar o tempo final menos o tempo inicial. Então a solução dessa equaçãozinha aqui é esse, camarada. Do lado esquerdo aqui eu tenho v menos v0, e do lado direito eu tenho at, certo? Passo o v0 para o lado direito, eu vou ter essa equação, tá certo? Então, dada a posição inicial e a aceleração inicial, que é constante, que é a hipótese que a gente tem, a gente sabe que a velocidade varia dessa forma. Então já tem uma das coisas, um dos meus objetivos da cinemática, ou do estudo do movimento. Estudo do movimento é encontrar a velocidade e posição de um certo objeto para qualquer instante de tempo. A velocidade eu já encontrei. Como encontrar a posição? A gente sabe o quê? A gente sabe que a velocidade é a derivada da posição no tempo. Então eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou passar o dt para cá e vou integrar. Tá certo? Então tem essa integral, essa equação aqui. Essa integral do lado esquerdo eu sei resolver. É x menos x0. Que a integral de dx é x, só que eu tenho os limites de integração, é x menos x0. E essa integral do lado direito? Só que vocês têm que ver que esse v aqui não é qualquer v. Esse v é essa equação aqui de cima, tá certo? Por quê? Porque é o v que está de acordo com o movimento que eu estou estudando, tá certo? É a velocidade que está de acordo com o movimento que eu estou estudando. Então esse v aqui eu vou substituir. Substituir esse v aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Então vamos passo a passo aqui. Esse v eu estou substituindo por v0 mais at, certo? Então aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho x menos x0. Do lado direito, eu vou substituir o v por v0 mais at, certo? A integral é uma operação linear. O que significa isso? Que uma integral de uma soma é uma soma das integrais. Então, eu vou ter que integral de v0 dt, só multiplicar aqui, tá certo? De v0 dt, mais integral de at dt. Essa primeira integral eu sei fazer. Essa primeira integral me dá o quê? Me dá v0t, está escrito aqui embaixo. O v0 é constante, sai da integral de dt, igual a gente já tinha feito aqui em cima, certo? E essa integral aqui? Essa integral aqui, o a sai para fora da integral, e eu vou ter integral de t dt. Integral de t dt é t quadrado sobre 2, tá certo? Então eu vou ter essa solução aqui, tá beleza? Para essa integral aqui que eu estou apontando com o mouse, a solução é esse, camarada. Para essa integral aqui, a solução é v0t. Se eu passar o x0 para o lado direito, eu vou ter essa equação aqui, tá beleza? Então olha só, essa equação aqui está me falando que a posição varia dessa forma no tempo. Então, dada a posição inicial, a velocidade inicial, e a aceleração, que é uma hipótese que eu já tinha assumido lá em cima, então, dada só essa hipótese inicial, que a aceleração é constante, eu encontrei tanto a posição quanto a velocidade dessa partícula para qualquer instante de tempo. Então, eu resolvi meu problema do movimento. Dado um movimento que eu sei que a aceleração é constante, o movimento já está, dado uma partícula que está sujeita a uma aceleração constante, o movimento já está dado, tá certo? O movimento é dado a posição é dada por esse camarada e a velocidade é dada por esse camarada. Ou seja, gente, isso é muito forte. Por quê? Porque eu estou falando que se eu sei que a aceleração é constante, que foi a única hipótese que a gente assumiu lá em cima, eu já sei o movimento da partícula, tá certo? Isso é muito forte, tá beleza? Isso é muito bacana a gente ter descoberto o movimento dado só essa hipótese lá em cima. E aí vai ficar de tarefa para vocês encontrarem essa equação. Na verdade, é só isolar t nessa primeira equação aqui e substituir nessa. Vocês vão encontrar essa última aqui. Então, fica de para casa para vocês fazerem isso. Um exemplo disso é queda livre. Então, eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, e vou soltar ela aqui. Tem vários experimentos que a gente faz
com esse tipo de movimento de queda livre que a gente consegue mostrar que esse tipo de movimento está sujeito a aceleração constante. Por exemplo, colocando um pêndulo para oscilar. Se eu coloco um pêndulo para oscilar, eu consigo encontrar essa aceleração aqui, que a gente chama de aceleração da gravidade, tá certo? A gente vai estudar isso mais para frente. Mas só que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma bolinha caindo aqui, tá certo? Então aqui eu tenho uma bolinha de massa M, ela tá caindo aqui, tá certo? A bolinha ela cai, beleza? A bolinha ela cai e logo ela existe, como diz o Mário Novello. Eu já estou colocando aqui o Y positivo para cima, só para a gente ir adaptando. Mas se o Y positivo está para cima, volta lá no início do vídeo, vocês vão ver que eu comecei falando do sistema de coordenada. Eu coloquei o X positivo para a direita, certo? Se eu estou colocando o Y positivo para cima, se essa bolinha está caindo acelerada, essa bolinha aqui, a aceleração dessa bolinha para baixo, ela vai ser negativa, beleza? Do jeito que eu já conversei até com vocês dentro de sala, olha, mas olha só, vamos voltar aqui. Essa bolinha caindo aqui, eu consigo fazer experimentos e mostrar que essa bolinha caindo está sujeita a uma aceleração constante. Ou seja, se a aceleração é constante, e essa é a única hipótese que a gente tinha usado antes, aquelas equações também vão valer. Então essas equações que a gente encontrou cá atrás, de V e X, elas vão valer aqui para a bolinha caindo, tá certo? Só que eu vou trocar o nome. Por quê? Porque lá eu estava chamando de X, aqui eu vou chamar de Y, que é no vertical aqui para cima. Tá certo? Então, olha só. Léo, eu gosto de fazer o G igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Positivo aqui, esse G, essa letra G. Se eu coloco esse G como 9,8 metros por segundo quadrado e eu sei que o meu Y positivo está para cima e a bolinha cai para baixo, então as minhas duas equações lá atrás, eu tenho que trocar o sinal de onde que está a aceleração. Tá certo? Se vocês notarem cá atrás, estava aqui, ó, V0 mais AT, mais meio de AT2, certo? Nessas equações minhas aqui, eu troco o sinal aqui. Mas, se eu coloco menos GT e menos meio de GT2, eu tenho que usar G igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Eu não posso colocar G igual a menos, porque esse menos aqui já está englobando que a bolinha está caindo e o Y positivo é para cima, certo? Então, olha só, eu nem vou render muito nessa parte aqui não, porque essas equações aqui, elas já foram encontradas lá atrás, que a gente já tinha assumido essa hipótese, a hipótese de aceleração constante. E no caso da queda livre, a aceleração é constante. Portanto, o que acontece? Acontece que as equações de movimento são iguais, tá certo? Todo objeto com aceleração constante, aceleração, na verdade é aceleração mesmo, a aceleração completa dele for constante, ou aceleração vetor for constante, as equações de movimento são dadas por esse camarada aqui, tá certo? Por esse camarada aqui, no caso da queda livre, utilizando essa notação minha, e por esse camarada aqui, se eu tiver em x, tá certo? Na definição nossa de x. Eu queria só fazer uma simulaçãozinha rapidinha com vocês, antes de acabar, que é o seguinte. Essa simulação eu vou deixar também o link na descrição. É um camarada aqui, tem um camarada aqui, e esse camarada ele vai caminhar, tá certo? Ele está aqui no menos 10, ele vai caminhar. Eu vou colocar esse camarada com uma velocidade inicial de 1 metro por segundo, tá certo? Vou dar o play aqui, ó, pum. Aí vocês vão ver que esse camarada ele vai... Tá meio lento. Eu vou voltar ele aqui só para acelerar ele um pouquinho. Deixa eu dar um reiniciar aqui. Tchum, reiniciar. Vou puxar esse camarada para cá. Tchum. Vou colocar ele aqui ó, com uma velocidade de 5 e aceleração nula, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele está traçando aqui ó, o gráfico. Vocês vão ver que o gráfico da posição vai dar uma reta. O gráfico da aceleração vai dar 0 e o gráfico da velocidade vai me dar uma constante. Tá certo? Que era o que a gente esperava. A velocidade é constante, por quê? Porque a aceleração é 0, tá certo? E a posição é uma reta aqui, por quê? A posição é uma reta porque a velocidade é constante, tá certo? Se vocês voltarem na equaçãozinha da velocidade e da posição para o caso de aceleração constante, vocês vão ver que se vocês fizerem A igual a 0, a equação para a posição vai me dar uma reta, tá certo? Uma reta inclinada assim, onde a inclinação, inclusive, é a própria velocidade do objeto. Tá certo? E a aceleração aqui é nula porque eu coloquei igual a 0 aqui. Tá beleza? E a velocidade aqui 5 metros por segundo. Então vocês estão vendo que aqui está dando uma reta, aqui está dando uma reta constante no horizontal e aqui está dando 0. Beleza? Aí tudo bem, movimento com aceleração constante. Agora eu vou voltar aqui e vou fazer o caso que o sujeito está acelerado. Então vou chegar aqui, tchum. Esse vídeo era para ter ficado pequeno. Vou colocar ele saindo do 0 ali, tá certo?
vou colocar ele com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá beleza? Então ele sai com velocidade 0, ele sai da posição menos 10. Então vou colocar lá, vamos ver o que esse cara vai fazer. Ó, tá lá, tá indo ali, vocês vão ver que a aceleração ali vai estar aqui no 1, é porque a escala aqui tá grande, a escala aqui tá até 60, mas vocês vão ver que ele vai começar a acelerar mais, a velocidade dele tá vindo aqui como uma reta, tem que vir como uma reta, por quê? Porque a aceleração constante, a velocidade é como? A velocidade é V0 mais AT, certo? E aqui a posição, vocês vão ver que a posição não vai me dar uma reta, a posição vai me dar uma curva quadrática, tá certo? Ela vai fazer um negócio assim, não do outro lado, né? Vai fazer um negócio assim, beleza? Vocês vão ver que esse camarada aqui não vai me dar a posição não vai me dar uma reta, a posição vai me dar uma curva quadrática. Certo? Então vou deixar ele indo ali. Então vocês já estão vendo que ele não tá uma retinha, certo? Esse azul aqui não tá uma reta, enquanto o vermelho vai me dar uma reta. E esse camarada aqui vai ser uma linha constante, que a aceleração é 1. Tá certo? Aí fica aí a simulação para vocês tentarem dar uma brincada. Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu pensava, não queria que tivesse ficado esse tempo todo não. Aí, mas aqui tá dando para ver claramente que aqui não é uma reta, é uma curva quadrática. Eu vou fazer um outro exemplo no outro vídeo disso. Esse aqui é uma reta e esse aqui é uma constante, tá certo? Então fica essa simulação aí para vocês brincarem. Aí, beleza, deu para ver direitinho ali, ó. Tá certo? Aqui, ó, quadrático, reto e aqui constante, beleza? Bacana. Agora eu vou voltar aqui. E aí, beleza. Então, eu termino esse vídeo aqui agora. O próximo vídeo eu vou fazer exemplos, só vou fazer exemplos de cinemática 1D, tá certo? Só isso que eu vou fazer no próximo vídeo. E aí a gente vai discutindo se a gente vai continuando isso não. Espero que vocês estejam bem, que fiquem bem. Um grande abraço. Falou!